queridos amigos, sejam bem-vindos novamente ao Conhecendo Espiritismo. Eu sou Evelyn Freire e nós estamos juntos hoje para conversar sobre a prova da riqueza e a prova da pobreza. Por que umas pessoas têm e passam pela riqueza quando aqui estão na Terra e outros pela miséria? Qual é a finalidade de virmos nessas condições? Na verdade, amigos queridos, ambas as provas são faces da mesma moeda. São oportunidades que nós temos para evoluir e para progredir. Deus nos permite vir numa condição ou numa outra para que possa nos experimentar em situações diversas, para que possamos, diante dos desafios de cada uma dessas situações, adquirir um tipo de conhecimento, adquirir um tipo de virtude, para realmente podermos um dia sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Não há privilégios na justiça divina. Não pensem que vir na condição de riqueza significa um privilégio da justiça divina. Não é assim. Senão todos os ricos seriam felizes. E não é o que nós percebemos, o que nós vemos. Há ricos felizes e infelizes, assim como há pobres que são felizes e infelizes. Na verdade, a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis que tem. Allan Kardec perguntou aos espíritos no questionamento 816, se o rico tem mais tentações, não tem também mais meios de fazer o bem? E os espíritos nos respondem, é justamente o que nem sempre faz o espírito. Ele torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele acredita nunca ter o suficiente. Então vejam que é uma prova dificílima, porque na realidade, quanto melhores e maiores condições ele tem de fazer o bem, muitas vezes mais egoísta, mais orgulhoso ele fica. Mais ele procura apenas a satisfação das suas próprias necessidades, que muitas vezes se tornam insaciáveis, e esquece o próximo, e esquece que o objetivo maior da riqueza é desenvolver o progresso da humanidade, seu e do próximo. Então ele vai para um caminho completamente oposto daquele que ele realmente deveria seguir. Tanto é que Kardec, comentando sobre essa questão, ele nos diz que a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos ligam à matéria e, portanto, nos afastam da perfeição espiritual. Por isso mesmo que Jesus nos disse que em verdade vos digo que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembrando aqui que camelo é uma linha grossa. Então, por que Jesus se refere ao rico dessa forma? Porque ele sabe que a riqueza, ela favorece o apego material. Ela favorece a busca pela glória, pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho. Quem busca, quem se apega aos bens materiais, esquece que está na terra apenas de passagem e acaba se desinteressando pela vida espiritual, pela real vida que poderá fazê-lo crescer e progredir. Mas isso não significa dizer que quem é rico tem as portas fechadas do mundo espiritual. Não, de forma alguma. Todas as provas, sejam elas quais forem, nós temos oportunidade de vencer. Apenas requer de nós mais empenho, mais dedicação, mais orai e vigiai, para que as tentações que aquela prova nos proporciona não sejam maiores do que a nossa capacidade de superá-las, ok? Mas é plenamente possível que as pessoas dotadas de riqueza material desenvolvam a generosidade, porque o objetivo de Deus também não é fazer com que os ricos doem todos os seus recursos, passem a vagar pela miséria e se tornem um peso para a sociedade. Este não é o objetivo da riqueza. O objetivo da riqueza é proporcionar o progresso, é proporcionar a evolução, é auxiliar e ser motivo de evolução para os outros. É assim que se utiliza a prova material, a riqueza, de forma inteligente. Então, os empresários, por exemplo, eles podem se preocupar em oferecer excelentes condições de trabalho,
benefícios às famílias de seus empregados. Podem utilizar a riqueza em pesquisas para utilizar e auxiliar no desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Podem ainda auxiliar instituições de caridade, fazendo doações para que a fraternidade possa ser melhor desenvolvida perante a humanidade. Então, na realidade, o rico tem inúmeros mecanismos de desenvolver o progresso com a sua riqueza e não deixar que a riqueza o escravize, porque o objetivo maior não é viver buscando dinheiro, não é viver buscando amealhar mais dinheiro, mas viver para amealhar recursos espirituais, progresso moral e espiritual. A evolução, o progresso que o dinheiro nos desenvolve é um meio para nos auxiliar na progressão espiritual. Esse sim é o nosso verdadeiro objetivo, é a nossa verdadeira meta aqui no plano material. Enquanto a prova da riqueza suscita os exageros, a prova da miséria provoca o quê? A rebeldia e muitas vezes a revolta contra Deus, atribuindo à divindade a causa de todos os seus males. O pobre normalmente tem o hábito de dizer que fulano, cicrano, beltrano tem uma condição melhor, nasceu na opulência e ele na miséria, ele passando por privações de todos os matizes. Eles não conseguem entender por que isso acontece. Kardec, inclusive, fez esse questionamento também aos espíritos, no questionamento 814 do Livro dos Espíritos. Então ele disse o seguinte: por que Deus deu a uns riquezas e poder e a outros a miséria? E a resposta é o que eu já disse, para experimentar cada um de maneiras diferentes. E ele ainda lembra: aliás, vós já o sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que escolheram, mas muitas vezes nelas fracassam. Por quê? Porque permitem que as suas insatisfações, o seu egoísmo, o seu orgulho preponderem sobre os bens do espírito. Então, o que a gente tem que lembrar sempre? Primeiro, é que a nossa condição material ela é passageira. Esteja eu momentaneamente na prova da riqueza ou na prova da pobreza, quando nós retornarmos ao plano espiritual, ambos retornam em iguais condições. Claro que o que vai fazer a diferença é se eu conseguir, se eu utilizei aquela riqueza ou aquela pobreza de forma positiva, se eu utilizei a minha condição na Terra para crescer espiritualmente. Então, nós vamos voltar nas mesmas condições de vencedores ou de perdedores se não tivermos condições e não tivermos tido meios, inteligência, cultura, dedicação para utilizar aqueles bens de forma positiva. E algumas pessoas perguntam: Evelyn, se eu não soube utilizar a prova da riqueza ou da pobreza de forma adequada, significa que vai haver uma inversão de valores e numa próxima reencarnação eu vou nascer da forma oposta? Isso é possível. Porque veja, se eu venho numa condição para aprender e a valorizar o recurso, para aprender a valorizar o dinheiro, para utilizar pelo bem da humanidade, ou para aprender a ter resignação, o trabalho honesto, se for a prova da pobreza, e eu não aprendo, eu utilizo aquela minha condição para desenvolver, na realidade, os meus vícios e tudo aquilo que me afasta do Pai, com certeza e muito provavelmente numa próxima reencarnação, os mecanismos, os instrumentos para o meu progresso vão ser alterados. Se eu vim numa condição e eu não soube utilizar, desvalorizei aquela condição em função do meu próprio aprendizado, então eu posso perder aquela condição para que eu possa refletir, para que eu possa valorizar, para que eu possa realmente saber utilizá-la como eu devo, com inteligência, tanto para o bem quanto para o crescimento geral da humanidade, não para o meu próprio bem, único e exclusivamente, mas para o bem de todos, para o bem da humanidade. Lembrando que sempre vai haver a necessidade de esforço e dedicação em qualquer das provas que eu esteja. E a meta de todas as provas que passamos aqui na Terra é uma só. A meta é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todas as condições pelas quais nós estamos aqui na Terra
Na verdade, são mecanismos que Deus nos proporciona para alcançar essa meta. E todas as vezes que nós falhamos, Deus vai utilizar outros recursos, muito provavelmente através da dor, para que nós possamos refletir e aprender. Lembrando que Deus não quer o nosso sofrimento, quer o nosso aprendizado, e nós temos sempre a oportunidade de aprender pelo amor, mas muitas vezes precisamos da dor, porque não escolhemos o caminho do amor para o nosso aprendizado. Certo, meus amigos? E se você quiser conhecer, entender, estudar um pouquinho mais sobre a desigualdade das riquezas na visão da doutrina espírita, eu recomendo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas duas obras do Pentateuco Kardeciano vão lhe dar a base e as orientações e os esclarecimentos necessários para a melhor compreensão do tema. Ok, meus amigos? Mais uma vez, muito obrigada por nos prestigiarem, por estarem conosco aqui no Conhecendo Espiritismo. Um grande abraço e até a próxima!